eu vou falar como leiga, né? Quando Manda tu bala. pensa assim numa aula de yoga, mesmo na metodologia de Rose, que eu sei que tem toda uma filosofia diferente de vários tipos de yoga, a gente pensa assim, mas é uma aula com o corpo, claro, lá eu medito, melhora a minha concentração, mas eu nunca pensei realmente que eu poderia me colocar para ti, né? As minhas dificuldades, por exemplo, de conflitos com um determinado tipo de pessoa ou de concentração e poder medir, olha, estou melhorando. Já aquela pessoa já não está mais me incomodando. Então, é um processo que mexe Nossa, com a minha completamente, atitude. É que Manda ver. eu acho que começa a ficar mais claro a relação do corpo, né, do nosso organismo, do nosso corpo, com o nosso comportamento. Porque às vezes a gente vê como coisas completamente separadas. Sim. Mas isso não é verdade. Não, e na não. técnica e no Total. método fica bem claro essa relação, né? Se quiser continuar também, porque a gente vai compartilhando. Nós falamos essa semana sobre isso. Uma pessoa flexível fisicamente, é uma pessoa flexível na vida? Não necessariamente. O nosso objetivo durante a aula é fazer exatamente essa ligação do corpo com o comportamento. Isso a aula toda é trabalhada dessa forma, né? Aproveitando que você falou sobre terapia, é bem diferente da terapia porque não tenho... Primeiro, porque eu não sou um terapeuta, mas segundo, porque a aula ela é mais... Você dá para a pessoa a ferramenta e a pessoa aplica. Então, a profundidade do que vai ser feito, então, a velocidade do resultado vai ser medido por essa pessoa que faz. E tudo bem, porque a gente nunca quer colocar aqui uma métrica de tempo como sendo o desenvolvimento dessa pessoa foi bom porque ela fez rápido e da outra foi ruim porque foi longo. Não, cada um tem o seu tempo, né? Mas voltando à relação do corpo com o comportamento, se a pessoa só treinar a flexibilidade simplesmente, então foi me alongar todo dia de manhã. Não necessariamente isso vai fazer com que eu seja uma pessoa mais flexível, em que eu ouça uma opinião diferente e ao invés de simplesmente chegar e bater contra, eu paro, não, peraí, deixa eu ouvir, entender qual é a realidade dessa pessoa, tá, ela veio de tal lugar, ela pensa assim, então por isso ela está dizendo isso. Não. A mudança, na minha visão, acontece porque, além de treinar o corpo, que é uma situação estressante, né? Você se colocar numa posição que te desafia. Além disso, você ainda faz com o objetivo de associar essas características. Ou seja, eu já percebi que eu não sou uma pessoa tão flexível. E eu quero ser mais flexível. Tá? E aí eu faço a aula com um propósito na mente. Eu faço a aula pensando nisso. Inclusive, pode ser que no momento em que eu faço aquela técnica, venha na minha mente uma situação desconfortável, sei lá. Estou supondo aqui, né? E nesse momento eu crio uma situação mais interessante para mim, como se eu estivesse fazendo ali uma reprogramação emocional. E aí pronto. Isso cria um registro interno. E sabe que foi exatamente assim para mim. O que fez eu continuar, primeira vez que eu pratiquei o método foi um namorado meu que me deu. Eu fiz uma aula e não gostei. Esse mesmo namorado me deu um pé na bunda. Quando eu ganhei esse pé na bunda, uma amiga minha disse, vai no método. E eu ainda lembrei dele, né? Tá bom. Legal. Tava lá e era uma abertura pélvica. Então era assim, né? Tu abre as duas pernas e gera desconforto. E eu lembro exatamente que ao sentir o desconforto, me veio o meu relacionamento, né? E a ideia de que eu poderia estar nesse lugar que não é agradável, mas eu poderia sim encontrar conforto. Né? Então, eu sentia o meu corpo, então eu sentia aquele lugar que não é tão bacana, mas eu posso relaxar. Eu posso relaxar. E eu lembro direitinho, eu saí dessa aula e eu vou continuar. Sabe, tem alguma coisa pra mim aqui. Então, realmente, foi nesse link com algo que não ia só mudar no meu corpo, mas podia também mudar no meu comportamento. E eu acredito...